volta aqui com vocês. O nosso bom dia aí para Coivaras, no Piauí. Aí pro... como é que chama aí? Francisco Miranda, bom dia também, Manuela, né? Bom dia, Ilandri Salles, bom dia, Ilha Grande, bom dia, Joaquim Pires, nosso bom dia para Nazaré do Piauí, nosso bom dia para Coivaras novamente, Ilandri Salles, e sim, nosso bom dia a todos vocês, tá? Ilha Grande, coloca aí, né? Tá? Vamos identificar também vocês, que eu gosto muito de conversar, passar para vocês assim, né? Pelo nome também, é muito bom, né, Francisco? Francisco Miranda, Emanuele também. Aí, ó, vamos colocando aí os nomes também. Nossa Senhora Nazaré, tudo mais aí. Vamos colocando aí pra gente. Cumprimentar pessoalmente, inclusive os alunos, coloca o nome dos alunos também, tá? Pra gente dar um alô para eles. Tá? Então, vamos continuar falando com vocês aqui a respeito dessas transformações aqui. Nós estamos falando para vocês do capital, do setor predominante, força de trabalho, tecnologia, modo de produção. E no modo de produção nós tínhamos falado para vocês que no período industrial era mais fechada, mais travada para o mercado local, né? Tinha até as frases lá de Ford que dizia que todo carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto, né? A Ilha Grande, bom dia para vocês aí, tá? Já a gente dá um alô para essa turminha linda aí. Então, agora a gente tem, né, as pessoas que vão escolher uma coisa que é mais personalizado. Então a indústria tem que estar preparada para isso. Ô professor, mas tem que ser mais flexível, a produção tem que ser flexível, tá? Até porque, né? Não adianta você chegar com um carro preto, botar carro preto nas concessionárias ou bicicleta preta, se o cliente está querendo um carro vermelho, ou azul, ou verde, ou outra cor. Não adianta. O cliente não vai querer, ou então não vai ficar satisfeito, né? Veja só, as organizações também ocorriam, né? A organização do trabalho era feita em forma de linha de montagem. Hoje não, nós temos células ou ilhas de produção. O professor, não se preocupe que nós vamos trabalhar ainda com aspectos mais específicos até o final do curso, com todo esse planejamento para vocês compreenderem bem como é que isso aí funciona, tá? Ainda hoje se usa linha de montagem na indústria, utiliza, mas também agora já com formato de ilhas e células de produção. A arquitetura organizacional, tínhamos uma hierarquia, uma empresa hierarquizada, piramidal, e a integração era de vertical, de cima para baixo mesmo. Hoje não, a nossa organização é mais em rede. E ela está também mais horizontalizada, né? E busca-se aqui, pessoal, o que se busca agora aqui, vamos até grifar bem direitinho, cadeia de valor. Guardem essa expressão, cadeia de valor. Porque as empresas agora elas precisam estar trabalhando aqui, criar valor. Ô professor, o que é esse negócio de criar valor? Vamos supor o seguinte, só para vocês terem uma ideia, uma situação que aconteceu comigo mesmo, um exemplo bem típico comigo. Eu fui com uma loja comprar um aparelho de ar-condicionado. Cheguei lá, o camarada explicou que nesse aparelho, não sei o que faz isso, faz aquilo outro e tal, que ele refrigera, tem controle de temperatura, tem não sei o que, tem não sei o que. Muito bom o aparelho, muito bom. Condições de pagamento? Excelente. Dividiu para mim, deu desconto e tal, e tal. Ou a negociação aconteceu. Então, o foco desse vendedor ainda estava no meio do pensamento ainda da sociedade industrial, que ele estava querendo vender o aparelho. E eu estava querendo outra coisa. Na verdade, assim, eu não estava querendo um aparelho, eu estava querendo o quê? Para mim, alguma coisa que me proporcionasse uma climatização do ambiente.
E essa alguma coisa, para mim, me veio a ideia de ter um aparelho. Então eu comprei na negociação, o vendedor lá se comprometeu a entregar, instalar esse equipamento e tal. Pois bem, comprei, ele entregou, né? Eu não vou entrar no mérito do prazo da entrega, que teve algumas ranhurazinhas, mas ele entregou. Só que sim, ele me entregou o aparelho, aí eu até deixei na sala mesmo, né? Ali, vou deixar na sala mesmo, porque já vai vir o técnico para instalar. E passa uma semana, e passa 2, passa 3. Nada de vir o técnico para instalar. Para mim, aquele aparelho virou um trambolho dentro da sala, atrapalhando, e a mulher brigando comigo, porque, olha, não sei o que esse aparelho não funciona, não sei, comprou, não sei o que, o cara não instala, e aquela coisa toda. E eu ainda lá no calorão. Para mim, eu não estava querendo comprar um aparelho para deixar lá na sala. Eu não sou revendedor. Eu estava querendo um aparelho que ele tivesse instalado e proporcionando uma climatização do ambiente. Então, criar valor nessa cadeia de valor, pessoal, é exatamente satisfazer o que o cliente quer. Tá? Então, hoje, na sociedade do conhecimento, você precisa identificar exatamente qual é a necessidade do cliente e o que o cliente quer. O cliente não quer um carro, o cliente não quer uma bicicleta, não quer um... Ele quer alguma coisa que lhe proporcione o transporte com o conforto que ele quer de um lugar para outro. Isso é o que o cliente quer. Valor. A criação de valor é exatamente isso que a organização, o administrador tem que pensar. Como criar valor? É identificar o que cria valor para o cliente e, consequentemente, esse valor acontece para a organização. E assim, pessoal, para que as organizações alcancem a eficiência e a eficácia, vocês conhecem quando junta as duas coisas? Eficiência e eficácia? Pessoal, quando a gente faz essa soma, nós temos a excelência. Tá? Nós temos a excelência. Aí nós estamos falando para vocês que agora, quando juntamos as duas, as organizações buscam a excelência. E a excelência, pessoal, exatamente é aquilo que se cria valor para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma produção com baixo custo e concluir a produção. E agora, pessoal, isso aí, pessoal, é que torna, cada vez mais a gestão difícil e complexas. Complexas tarefas. Assim, nós podemos dizer que a ênfase não é mais pragmática nas técnicas. O como fazer. Nós não estamos mais nessa do como fazer. Então, veja só. Se nós pensamos, temos um pensamento pragmático nas técnicas, nós estamos pensando no como fazer. Como é que eu faço um bolo? Como é que eu faço um pão? Como é que eu faço uma bicicleta? Esse é o pensamento, pessoal, ainda do passado. Esse é um pensamento do passado. E agora? Eu vou dizer uma coisa, eu vou contar uma historinha para vocês, Eu vou contar uma historinha para vocês, para vocês entenderem. Certa vez, para entender bem isso aqui, o como fazer e tudo mais. Certa vez, um navio no porto, um navio desses cargueiros mesmo, aqueles enormes mesmo, Estava lá no Porto de Santos. E esse navio,
apresentou um problema. E ele estava atracado no lugar onde novos outros navios deveriam atracar e atrapalhando tudo ali. Aí, engenheiros, mecânicos, foram lá e nada de conseguir resolver o problema do navio para sair. Aí, certa vez, né, uma coisa acontecendo, nos bate-papos, nos cantos, né? Aí uma pessoa, um profissional, chegou e falou assim, olha, é possível que eu consiga resolver. Ah, já estava ali com mais de 10, 15 dias aquele navio, prejuízo enorme, né? E aí, chamaram lá esse profissional para resolver. Por sinal, esse profissional é lá de Joaquim Pires, né? É o Eric. Aí, Eric, você é o profissional que foi chamado para resolver o problema do navio. E esse navio, Eric, como você sabe, já tinha passado engenheiros aí, né? Engenheiros, mecânicos, né? Já tinha passado a Sofia, a Letícia, já tinha passado a Antonélio, o Rian, o Carlos, a Camila, a Yara, né? A Nayara, a Maria Clara, todos já tinham passado lá. E o Eric estava lá na dele. Aí, esses mecânicos, engenheiros e tudo mais, e tal, né? Inclusive de fabricantes, de estaleiros e tudo mais, foram lá e nada de resolver. O Eric foi lá, com seu martelinho, andou o navio para um lado e para o outro e tal, e chegou e deu 3 marteladas em determinada parte lá do navio. Lá numa parte, deu 3 marteladas. Tá, tá, tá. E mandou, dá na chave. Aí o navio funcionou. Resolveu a questão. Aí, nessa época, né? O Eric cobrou, né? Foi 1 milhão. Cobrou R$1 milhão. Porque o prejuízo já estava bem maior, tá? Cobrou R$1 milhão por esse serviço. Aí a equipe técnica aí, né, de engenheiros, Antonielli, Ryan, Camila e tudo mais, Yara, e os donos do navio e tudo mais, disseram, não, mas rapaz, meu negócio é o seguinte, para dar essas 3 marteladas aí, não passa de R$1.000. Né? Para dar essas 3 marteladas aí, qualquer engenheiro cobra no máximo R$1.000. Aí o Eric falou assim, pois bem, tá aí a minha fatura. Ele colocou lá, né? Colocou lá. Vamos até botar de outra cor aqui, que depois eu vou apagar, tá? Para não borrar muito. Ele colocou lá na fatura dele, serviço, martelo, né? Serviço do marteladas lá. Ele colocou lá, conforme os engenheiros tinham falado, R$1.000. E aí, ele colocou lá embaixo assim, ó. Onde martelar, né? E aí ele colocou um 9 aqui, um 9 aqui, um 9 aqui. Total, 1 milhão. Apresentou a fatura desse jeito. Realmente, senhores engenheiros, né, senhores mecânicos, o serviço para dar as 3 marteladas, R$1.000. Concordo com vocês plenamente, mas onde dar essas 3 marteladas? Nós temos um navio aqui, né, que ele tem 100 e tantos metros de comprimento, tantos de largura, tem casa da máquina, tem isso, tem aquilo outro. Onde é que martela isso? Vocês sabiam? Não. Então, o conhecimento vale isso aqui. Ficaram abismados. Né? Por que eu contei essa história para vocês? Porque, veja só, o como fazer é uma coisa.
né? Não basta ter esse conhecimento somente de como fazer. Não basta mais isso, né? A utilização de... aqui, ó. Vou pegar aqui. Não, aqui, isso. A utilização de fórmulas, receitas universais, né? Que era o que os engenheiros estavam fazendo. Né? Agora sim, numa nova situação diferente, não basta apenas saber o que fazer, como fazer. Não basta mais. Agora nós precisamos também saber, o mais importante agora, pessoal, é ter um diagnóstico rápido. E foi o que o Eric fez, né, Eric? Fez um diagnóstico rápido e correto. E aí, o Eric colocou aqui, né? O saber fazer. Né? Todo mundo sabia como fazer, dar marteladas, sabiam, mas assim, não tinha um diagnóstico correto de onde dar as marteladas, né? É saber o que fazer. Tinha que dar aquelas marteladazinhas. O importante agora, pessoal, é saber ter um diagnóstico rápido. Tá? Guardem bem isso aqui. Agora, vocês precisam, além de saber fazer, de como fazer, é saber o que fazer. Né? Ô, professor, dá outro exemplo aí para a gente. Veja só, pessoal. Né? Nós estamos aí vivendo um mundo em que tá as mudanças climáticas acontecendo bastante. Né? A indústria automobilística, toda ela sabe fazer carro. Como fazer um carro? Sabe. Né? Mas agora já temos um diagnóstico que precisamos resolver a questão da emissão de gases. Então, agora, saber o que fazer. Que tipo de veículo vai ser produzido para diminuir a emissão de gases? Eric, parabéns para você, nosso consultor, aí, que soube como resolver a questão do navio. Né? Olha, o restante da turma, pessoal, aí a gente colocou como mecânicos, engenheiros e tudo mais, mas vocês vão ser financeiros, tá? Vão saber o que vai fazer, né? Se vai conseguir um capital, onde é que vai conseguir o capital para a empresa, qual vai ser a linha de financiamento, alguma coisa, como é que vai ser. Então, agora nós temos que saber o que fazer. E assim, pessoal, é que nós precisamos ter como fundamental para a administração uma visão estratégica, tanto das operações como das atividades. É o que fazer ali, ó. O que fazer, como fazer. Junta agora o que com o como fazer. Né? E assim, é necessário a gente ter uma visão da tarefa dentro de um contexto de ambiente mais amplo e constante. Agora a gente precisa saber que também o nosso processo produtivo está dentro de um contexto mais amplo, né? E agora sim, pessoal, nós já estudamos várias teorias da administração. Nós vimos lá de Taylor, científica, vimos nas relações humanas e tal. Falamos para vocês sobre a abordagem sistêmica, a abordagem contingencial, que está abordando tudo. Isso, pessoal. É necessário a gente ter o conhecimento de todas essas teorias? Mas isso, pessoal, pouco importa. Nada disso é absoluto ou definitivo. Para a administração, nada é absoluto ou definitivo. Não sei se eu vou usar abordagem sistêmica ou contingencial, ou se eu vou usar uma abordagem da administração científica, se eu vou usar técnicas tayloristas, se eu vou usar a abordagem de Max Weber. Não sei. Para nós agora, tudo é relativo. Nós temos aqui agora, tudo depende da situação. Qual é a situação que nós temos? A nossa empresa está num processo
Está difícil a situação financeira, com a deficiência de caixa e tal. Então, essa é a situação que você vai ter que resolver. Mas também, quais são os objetivos que deve alcançar e o que valor que se persegue entregar? O que se pretende entregar? Pessoal, agora nós estamos falando com vocês. Colocamos que, olha, nada disso, pouco importa saber das teorias e tudo mais. Não, me importa sim. Mas a partir do momento em que você tenha uma análise, um diagnóstico da situação. E também não é só da situação, também decorre da visão estratégica da operação. Então, veja que agora tudo depende de ter essa visão estratégica. E isso, pessoal, nós estamos falando com vocês da nossa tendência, né? Ou nossos conceitos mais amplos de administração. Assim, nós colocamos para vocês uma visão ampliada dos conceitos da administração. Professor, não tem problema, nós estudamos, é preciso conhecer sim, divisão de tarefa, recursos humanos, como organizar a tarefa. Nós vamos ver como fazer o planejamento, tudo detalhadamente. Mas no dia a dia vocês vão ter que saber que nada é absoluto. Professor, eu pensei que quando eu terminasse o curso, né, eu ia chegar lá na administração e pessoal, agora o negócio é o seguinte, tem que fazer assim. Não vá nessa. Não vá nessa. Tá? Porque nada é absoluto. Tudo depende das circunstâncias. Analisem bem e façam um diagnóstico. E assim, o nosso gestor, ele tem que estar perfeitamente informado, capaz de transformar informações em conhecimento, e todas essas forças, pessoal, vão estar influenciando como o gestor vai atuar. E aqui nós temos algumas delas, como a globalização, a competitividade, o desenvolvimento tecnológico e da informação, a sustentabilidade e ética, responsabilidade social. Veja que aqui nós temos muita coisa, né? Temos muita coisa. Então vamos entender um pouco essas questões todas? Vamos entender um pouco disso aqui? Vamos lá. Vamos entender o que é essa tal de globalização. Nós temos aí que na nova ordem mundial, nós temos uma globalização dos negócios e da economia. Nós temos globalização dos negócios e da economia. E sabemos que isso não é passageiro e veio para ficar. E veja só, né, que essa questão de globalização de negócio e economia, né, quebrou barreiras, né? Queimou bandeiras e tudo mais. E está ultrapassando diferentes línguas. Hoje, pessoal, né, para quem vai atuar na área de comércio internacional, tem que saber línguas diferentes. E não só saber línguas diferentes, precisa também saber, olha aqui, línguas e costumes, né, e que são criados, né, em mundos diferentes. Eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Não sei se vocês viram um tempo atrás, né? Um militar americano, ele estava proferindo uma palestra, fazendo um tipo de um relatório, uma palestra, alguma coisa, né? Lá acho que é no Iraque, né? Relativo lá às questões que estavam fazendo lá e tudo mais. E um jornalista, a pessoa que estava credenciado, pegou um sapato e atirou esse sapato
lá no militar. E olha, que ele poderia até, que não estava proibido entrar armado, ele poderia ter entrado com um fuzil, uma coisa assim, tudo mais. Mas para vocês verem a questão de costume, né? Essa questão de costume, lá para aquele povo, o jogar o sapato, pelo costume deles, é mais ofensivo e mais agressivo do que ele ter pegado uma arma e dado um tiro naquele militar. Então, se vocês estão pensando, né, em mundo globalizado, vamos ver aqui. Nós vamos ter costumes e é necessário conhecer esses costumes. Cumprimente um japonês, chega para cumprimentar um japonês, e abrace, pô, problema sério. Cruze as pernas ao negociar com um judeu, se não me engano é ortodoxo, alguma coisa assim, né? Cruze as pernas e mostre a sola do sapato, o negócio não acontece nunca mais. Pessoal, são costumes, né, desses povos. Então é importante, né, vocês saberem que agora, nesse mundo globalizado, nós temos pessoas, temos costume e tudo mais. Sorte nossa do Brasil que nós temos aí, né, várias, né? Nós temos aí árabes, libaneses, nós temos japoneses, temos indianos, temos chineses, temos portugueses, espanhóis, africanos. Então, nós temos aí uma perspectiva de conhecer muito das diversas culturas. É importante a gente saber disso. E essa rede de negócios internacionais, não é mundial, tá, pessoal? Ela tem trazido cada vez mais competição de forma sem precedentes no mercado. A competição agora é muito, né? E assim, os líderes governamentais agora se preocupam também com a competitividade econômica de suas nações, enquanto os líderes estão voltados também para as competitividades das organizações. No mundo político também, as fronteiras, né, entre os países são bastante claras. É Brasil, é Paraguai, é Argentina, é Estados Unidos, então a China. Então, cada um tem suas fronteiras bem definidas, não tem? Tem. Mas para nós do mercado competitivo, o nosso mapa competitivo, não tem fronteiras. As fronteiras aqui agora, para nós no mercado nosso mercado competitivo, nosso mapa competitivo, né? Nós não temos fronteiras do ponto de vista comercial e industrial. O professor, vocês sabem que aqui no Piauí tem instalando várias áreas de produção de energia eólica e energia solar, não é isso? Temos. Tem parte da tecnologia, da ideia que começa lá na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, outra parte na China, e a energia está sendo gerada aqui no Brasil. Tem uma parte em São Paulo, que é para a produção desses equipamentos, outra parte, né, e para a produção de energia, está acontecendo aqui na nossa região do litoral, do semiárido também. Então as fronteiras agora foram. Não existe fronteiras. Você quiser comprar um equipamento da China, olha, tem aí aplicativo, pessoas ganham. Entra aí. Vocês podem entrar, tem mercados aí que você pode comprar o produto no exterior. É claro, tem umas certas regras. Pessoal, não é assim também, né? Né? Tem algumas regras já que o Brasil já estabeleceu, algumas regras e tudo mais. Mas, até bem pouco tempo, né? Falar em fazer uma compra direta dos Estados Unidos, da China, era difícil. E as organizações, pessoal, também são diferentes. Na década de 60 e 70,
Era um estilo mais colonizado, né? Era um estilo mais colonial da década de 60, 70. Né? Agora não é mais. Agora temos o quê? Ter mais dedicação. Né? Ter mais, né, dedicação no mercado. Os sistemas de valores agora, pessoal, não se dá mais para ter um sistema de valor, um dogma local, simplesmente. Né? Conheço pessoas que estão vendendo paçoca para a Europa. Ô, professor, é essa paçoca mesmo nossa aqui do Piauí, que é feita. Aquela que é feita com a carne assada e tal, que é passada no pilão com farinha. Olha, o camarada está vendendo para a Europa. Então não temos mais esses dogmas locais e dizer que o empresário tal, né, não deixa vir um concorrente para cá, porque não tem mais isso não. Não é mais isso. A mentalidade agora não é só da matriz, né? Temos aí os MEC, não sei o quê, que a matriz é lá nos Estados Unidos. Mas temos o quê? Os nossos MECs locais. Né? Saiu propaganda outro dia, né? MEC Itália, MEC Alemanha, MEC não sei o quê, Grécia, MEC Brasil e tal, né? Vários sanduíches do mundo todo fizeram um festival aí de como é que está acontecendo. As organizações globais têm seus valores, né, compartilhados na crença e confiança. Né? Então, essas organizações aqui, elas fundamentam seus valores e compartilham suas crenças e confianças, né, no mundo todo. E veja só, que essas organizações elas estão acima de interesses meramente nacionais. E mais importante, pessoal, elas servem a consumidores e não a governantes. Os governantes, pessoal, eles passam de 4 em 4 anos, né, são eleitos novos governantes. Professor, mas tem a reeleição, mas na próxima ele tem que sair. Né? Pela regra da legislação brasileira, 2 mandatos, tem que sair, não tem que. Então, o que permanece para as organizações hoje? São as pessoas, os consumidores. Os governantes, eles vão sair. Vão mudar. E esse fenômeno da globalização, pessoal, ele é mundial e não tem volta. É irreversível. Vamos ver aqui alguns aspectos desse fenômeno mundial irreversível. O desenvolvimento e cada vez mais acelerado da TI, ou tecnologia das informações, tanto aí associada a transportes, aos sistemas de vendas, né? Ao sistema produtivo e tudo mais. Isso rapidamente está avançando. Então, veja que nós temos um desenvolvimento de TI acelerado, que entra na questão de transporte, processos produtivos e tudo mais. E é isso, pessoal, que está onde os produtos e as pessoas são, né, vistos. A ênfase no conhecimento e não mais só na matéria-prima básica. Porque nós podemos ter uma matéria-prima básica que pode ser substituída. Temos a possibilidade de conhecimento e poder substituir matéria-prima básica. Pode. Estamos vendo aí a indústria automobilística, que tem como matéria básica aí o combustível, né, a gasolina, o petróleo, né, matéria-prima para mover os carros. Já começando a se falar agora em veículos elétricos, então matéria-prima pode ser substituída. Os espaços agora plurirregionais, aí nós temos aí, podemos falar de NAFTA, né, a Comunidade Europeia, Mercosul, temos mais agora espaços, né, plurirregionais, e não é simplesmente só de uma determinada região,
Fazemos parte desse contexto também. Os sistemas produtivos e investimentos agora também, tanto de capital, como sistema produtivo, isso aí agora também acontecendo de forma internacionalizada. Nós temos aí algumas empresas de aplicativo de transporte que são internacionais, temos empresas... o processo produtivo aí que a gente tem de energia solar e energia eólica também, investimentos em capitais estrangeiros acontecendo, a máquina substituindo o homem, e aí vem um problema, um desemprego estrutural. As pessoas precisam agora ter novas funções. A expansão de mercados e surgimentos de países emergentes. Quem diria, né? Quem sabia, né? Até bem pouco tempo, que a Ucrânia era um país que era relevante na produção de grãos. Mercado emergente. Mas também, alguns estados, principalmente os modernos, enfrentam dificuldades e limitações. Dificuldades de terem recursos para atender cada vez mais as necessidades das pessoas. E aí tem as limitações financeiras, né? Um predomínio de formas democráticas no mundo desenvolvido, com mais participação das pessoas nas decisões. E redução de possibilidade de conflagrações mundial pela inexistência de polarização de blocos militares. Então veja só, pessoal, aquele mundo, né, da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia, né, agora, né, já foi, né? Isso aí está cada vez mais difícil acontecer. E nesse mundo globalizado, pessoal, as transações econômicas e os controles das barreiras dos países, no incessante procura de reduzir melhor a um custo menor em todo o mundo. Quem ganha com isso, pessoal? Quem ganha? Quem ganha com tudo isso aqui? Quem é que ganha? Todos. Pessoal, agora é o seguinte, né? A gente também não podemos dizer para vocês que a gente tem que ter uma visão crítica disso aqui, tá? Porque esse mercado globalizado, né, que supera barreiras, economias e tudo mais, é necessidade também de se trabalhar nas organizações com as questões que estão ligadas à inclusão e não exclusão. E também, né, tirar esse abismo das diferenças, né, entre as pessoas mais ricas e as mais pobres. Temos um abismo. Resumindo o que a gente falou hoje, pessoal, dinamismo e mudanças das megas tendências, nós temos aí, né, que passamos de uma sociedade industrial para uma sociedade de informação. Saímos de tecnologia simples para tecnologia sofisticada, de economia nacional para economia mundial, do curto prazo para o longo prazo, a democracia representativa para uma participativa, a hierarquia para uma comunicação lateral e a opção dual, agora múltipla, opção múltipla. Saímos da centralização para uma descentralização e as ajudas passaram a ser agora autoajuda. Assim, nós resumimos tudo isso. Então, nós podemos agora conversar com vocês um pouquinho, né, ver algumas questões, para que a gente possa consolidar esses nossos conhecimentos. Aqui é o seguinte, né? Coloquei para vocês, leia a afirmativa a seguir e classifique como certa ou errada e justifique sua resposta. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom?
E aí, responderam? Vamos lá, moçada? Vamos lá, né? Então vamos conferir aí para vocês, né? Colocamos aí para vocês o seguinte, né? Justifica a resposta dessa afirmativa. A disposição adequada das unidades e a definição de responsabilidade para cada uma delas, como forma de alcançar a eficiência, eram preocupações principais da Escola da Administração Científica. Isso aí está certo ou está errado, pessoal? Claro, né, pessoal? Né? Resposta padrão nossa aí para vocês, né? Que estava errado, né? Não era da administração científica, né? Essa questão aí era não era aqui, pessoal. Nós estamos falando dessa disposição aqui. Nós estamos falando aí de Fayol e não de Taylor, né? Tá certo? Como comentário, a disposição adequada, né? Nós estamos falando aí da teoria clássica e não da teoria da administração científica, né? Beleza? Então, essa abordagem toda que está ali em cima, ela refere-se à administração clássica, que está falando de estrutura. Isso aqui, na estrutura, né? E não da administração científica. Então, está errado, porque não é, tá? E sim, administração clássica. Agora, também leia essa afirmativa e justifique suas respostas, né? Também aí um minutinho para vocês, né? Atualmente, não há mais espaço para a utilização da teoria proposta por Taylor em nenhum dos seus aspectos, certo ou errado? Um minuto. Vamos lá. Pessoal, estão perguntando se as ideias de Taylor ainda funcionam hoje? Claro que ainda funciona, né, pessoal? Né? Porque aqui, ó, esse nenhuma aqui é que mata, né? Algumas situações nós podemos utilizar ela. Então, atualmente nós temos alguns aspectos que funcionam, né? Por exemplo, lá, né, do pensamento de Taylor, de eliminar desperdício, a organização racional, divisão do trabalho, padronização. São pensamentos de Taylor que ainda hoje têm aplicabilidade ainda, tá? Não naquela mesma intensidade de Taylor, mas também. É isso aí, Nova Santa Rita! Muito bem, parabéns para vocês. A turma do YouTube também aí, né, Andressa? Andressa também, a Franci Cláudia, né? E o Carlos Eduardo também, né? Podemos aí também responder pelo YouTube, tá? Muito bom. Então, pessoal, aí eu coloquei aqui para vocês aqui uma outra questão. Essa aqui eu vou deixar para vocês responderem depois, tá bom? Aí fazer umas técnicas, tudinho direitinho, tá? E também deixando aqui, ó, vamos deixar outras questões para vocês, tá? Aqui. E como nós já estamos no nosso tempo esgotado, foi um prazer e até a próxima aula.